Paz seja convosco. É bom estar com vocês mais uma vez. Hoje nós vamos falar de um assunto interessante e importante nesses dias de crises. Nós vamos falar sobre firmeza inabalável em nossa fé. Está em 2 Coríntios 4, 16 a 18. Assim está escrito: isto é porque nunca desanimamos, embora os nossos corpos vão desgastando, a força interior que temos no Senhor vai crescendo dia a dia. Estes nossos sofrimentos e aflições, afinal de contas, são bem pequenos e durarão muito pouco tempo. Entretanto, este curto tempo de angústia resultará na mais rica bênção de Deus para todos nós e todos sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que podemos ver atualmente, a dificuldade que nos rodeia, mas olhamos para aquilo que nos está à nossa frente, para a alegria do céu que nós ainda não vimos. As aflições logo desaparecerão, mas as alegrias futuras durarão para sempre. Diante de tudo que estamos passando e vivendo, não haverá como alcançar a vitória em todos os sentidos deste mundo se não houver uma firmeza com relação à nossa fé para envolver a nossa vida pessoal e a nossa vida espiritual. É necessário uma firmeza na nossa fé. Vivemos um tempo de crise em todas as áreas possíveis, na área econômica, emocional, social e espiritual. As crises são inerentes do ser humano. Algumas às vezes são visíveis, outras ocultas. O caminho para alcançar e superar as crises, vencer as crises, sempre será a nossa firmeza de uma fé inabalável e confiança plena no Senhor. Sem firmeza com relação à nossa fé, nossa vida espiritual será difícil vencer as pressões do dia a dia. Sem essa firmeza, as pressões do dia a dia vão sufocar a nossa fé. E a nossa vida espiritual será de lutas, de provações, sem perspectiva de vitórias. A pressão do curso deste mundo e tudo que está acontecendo é a pressão dos últimos dias. E o inimigo de nossas almas tem atuado nesse sentido com a única finalidade: enfraquecer a fé de muitos que até então se acham firmes. O inimigo tem atuado nesta área. O objetivo dele é enfraquecer a fé de muitos, principalmente aqueles que dizem que estão firmes. Sem essa firmeza de fé, ninguém poderá suportar a provação e a insegurança desta tempestade que estamos passando e vivendo. Sem uma sólida firmeza na palavra de Deus, na palavra do Senhor, tudo torna-se difícil. Vai ser difícil vencer as adversidades, vai ser difícil vencer os problemas e essa tempestade. Precisamos entender que estamos diante de algo novo, que ainda não vivemos. Estamos diante do imprevisto. Sem firmeza na fé, torna-se difícil viver o imprevisto. É muito difícil viver imprevisto se não tiver uma firmeza da nossa segurança e nossa fé em Cristo Jesus. Tudo que estamos passando e vivendo é um tempo de buscarmos firmeza na fé, em todos os sentidos da nossa vida. Uma firmeza de uma fé inabalável, de uma fé confiante em Deus. Uma firmeza de uma convicção, de nossa plena convicção que não podemos recuar, que não podemos desistir de tudo que Deus tem nos dado até então. E não podemos desistir também dos nossos planos, dos nossos sonhos, dos nossos projetos. Sem firmeza, a nossa fé não consegue compreender o que Deus tem preparado para todos nós em nosso amanhã. Devemos, mesmo diante das lutas, das provações, das adversidades, das tempestades em nossa vida, viver a firmeza de nossa fé, ter a convicção da graça de Deus, que Deus está ao nosso lado, que Deus está conosco em todo sentido. É importante entendermos que de onde vem a firmeza na palavra da fé. A firmeza na palavra da fé, avivada a cada dia, ou seja, vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus,
para a nossa vida, alimentar da palavra de Deus, pois sem a palavra vai nos faltar a firmeza da fé. É a palavra de Deus que nos dá a firmeza. Por isso está lá em Romanos 10:17, consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem que é anunciada e ouvida mediante a palavra de Cristo. É necessário ouvir a palavra, é necessário ter uma vida com a palavra de Deus. Não tem como fugir desta verdade em nossa vida sem ouvir, sem termos um tempo para a palavra de Deus, pois é a fé que nos dá firmeza, vem da palavra de Deus. É a fé que nos dá firmeza, que nos dá vitória, vem da palavra de Deus. Tudo que estamos passando, tudo que estamos vivendo em nossos dias, é necessário uma firmeza inabalável na nossa fé, uma vida de intimidade com Deus e a sua palavra, pois só assim vamos resistir a toda essa tempestade e receber a vitória, que é a promessa de Deus para quem perseverar. E é a fé que nos dá perseverança, porque é a fé que nos dá certeza que Deus está agindo, mesmo em tempos difíceis. Em tempos difíceis, todos nós precisamos buscar uma vida de intimidade com Deus, uma vida de intimidade com a palavra de Deus, uma vida de intimidade com o Espírito Santo de Deus, pois precisamos acessar a sabedoria de Deus em todos os sentidos para a nossa vida, a sabedoria da palavra de Deus, e nossa intimidade com o Espírito Santo nos dará a firmeza na fé para vencermos todas as tempestades à nossa frente, todas as tempestades da nossa vida, todas as adversidades. Uma vida alicerçada na palavra de Deus tem o Espírito Santo e sabedoria em tempos de adversidade, tem firmeza na fé para compreender que Deus está no controle de tudo. A firmeza na palavra e uma vida de comunhão com o Espírito Santo gera a convicção que para o cristão, para que o cristão não se renda, não se entregue, para que o cristão olhe para frente, para que o cristão pode olhar a tempestade e saber que ele pode vencer a tempestade, porque a fé que ele tem em Cristo Jesus dá essa segurança, que é possível vencer a tempestade, é possível alcançar o propósito para o qual Deus nos chamou. A firmeza da palavra da nossa fé nos dá a segurança que nada pode nos separar também do amor de Cristo, nada. Vamos ter a convicção que somos guardados de toda tempestade, pois nossa confiança está no Senhor. Nós temos certeza do amor de Cristo, como está lá também em Romanos 8, 35 a 37. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, Jesus Cristo. É importante nós entendermos isso. A nossa firmeza diante das tribulações, da angústia, das tempestades e dos desertos, nos dará convicção da promessa de Deus para a nossa vida. E isso nos fortalece, nos dá a esperança de que em Cristo Jesus somos não somente vencedores, mas mais que vencedores em qualquer situação. Portanto, para permanecer em pé diante das adversidades, das tempestades de nossa vida, precisamos ter firmeza em nossa fé e convicção que Deus está no controle e que vamos alcançar a vitória. Deus já preparou a vitória para nós. A firmeza inabalável vai sempre nos conduzir a manter o foco nos projetos e sonhos de nosso coração. Não importa quão pesada esteja esta tempestade, ou quão árido esteja o nosso deserto, nossa firmeza de fé nos dará a certeza da vitória e vamos estar certos do milagre de Deus para a nossa vida pessoal, nossa vida familiar e para os nossos bens. Não importa, não olhe a tempestade, olhe que Jesus está no controle. Se o Senhor Jesus está no controle, nossa fé está avivada. Declare sempre a vitória, porque a fé inabalável é aquela fé que não olha a derrota, ela declara a vitória, porque sabe que Jesus está no controle. Vamos orar? Amado Deus, que a tua unção poderosa esteja sobre cada vida que está nos assistindo agora.
Que o Espírito Santo possa adentrar agora sobre cada lar, derramando uma firmeza de fé inabalável. Que todos possam declarar agora uma vitória sobre a sua vida pessoal, sobre a sua família e sobre os seus bens. Em Cristo Jesus, a vitória está acontecendo. A vitória já aconteceu mediante a nossa fé. Amém.